Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que Deus abençoe você demais e a sua família também. Nós estamos nesta fé muito felizes, confiantes, porque Deus liberou para nós promessas incríveis. Esse é um ano em que um ano espetacular. Um ano em que Deus liberou uma promessa realmente extraordinária. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, nós já possuímos. Será o melhor ano da nossa vida? Eu tenho certeza disso. Um ano incrível, um ano de grandes alegrias. Quando nós entramos em 2017, um portal de bênçãos realmente foi aberto. E quem entrou já está desfrutando, isso é só o começo. Há uma unção poderosa para quem crê. Deuteronômio 28, do 1 ao 14, esse é o ano das bênçãos da obediência. E nós estamos confiantes. Temos experimentado o poder de Deus e, como eu gosto de dizer, é só o começo. Hoje, nós vamos clamar. Você está nessa fé? Está nesta fé? Não quebre. Busque a Deus de todo o seu coração. Se esforce. Ande uma milha a mais, porque vale a pena. Nós podemos ir além com Deus. A fidelidade de Deus é eterna. Quando nós paramos para buscá-lo, dependemos dele, nós vemos o seu poder. Hoje, na reunião para a troca de coração, às 7 da manhã, em São Paulo, depois às 9, 15, 19 e 30, clamor dos meus projetos de conquistas para 2017. Amanhã, eu vou estar na Celso Garcia 77 no Brás, às 19h30, com a reunião para a renovação da mente e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2017. Domingo, 4º jejum dos meus projetos de conquistas. Já vamos para o 4º. Temos plantado a boa semente. E olha, quem planta, colhe. Primeiro nós damos a terra, depois a terra nos devolve. Nós plantamos em Deus. E depois temos uma colheita poderosa. Plante em Deus. Planta a boa semente. Busca o Senhor de todo o seu coração. Domingo, 4º jejum dos meus projetos de conquistas para 2017. Permaneça firme na presença de Deus. Olha o que diz aqui, em Lucas 8, no 18. Portanto, considerem atentamente como vocês estão ouvindo. Na Almeida diz assim: vede, pois, como ouvis. Olha o que o Senhor Jesus estava falando. Olha o conselho dele. Cuidado. Preste atenção naquilo que vocês estão ouvindo. Considerem atentamente como vocês estão ouvindo. A quem tiver, mais lhe será dado. De quem não tiver, até o que pensa que tem, lhe será tirado. Jesus estava dizendo, vocês precisam considerar bem o que vocês estão ouvindo. Prestem muita atenção naquilo que vocês estão ouvindo. E quando eu acredito que o Senhor falou de uma forma geral, se eu estou recebendo a palavra, eu preciso deixá-la entrar, descer ao meu coração e que ela se fixe lá. Mas eu preciso tomar cuidado no geral com aquilo que eu estou ouvindo. Porque aquilo que a gente ouve mergulha no nosso coração e afeta a nossa vida e afeta muito. Pode mudar
pode influenciar a sua vida de tal maneira que você pode sair da direção certa, pode alterar o seu destino. Sim, pode afetar o propósito da sua vida, pode mudar o motivo da sua vida. Completamente. Eu conheço pessoas que estavam no caminho certo, mas um dia não deram atenção a esse conselho. Ouviram qualquer coisa. Às vezes as pessoas acham que elas têm total controle. Bom, eu posso voltar para a história clássica. Adão e Eva. Eva deu ouvidos à serpente. O que aconteceu? Foram destruídos. Quantas pessoas que não deram ouvidos a Deus, mas pararam para ouvir o diabo? Quando Deus mandou elas fazerem algo, elas não fizeram. Mas agora, algumas têm agido igualzinho Saul. Quando Deus mandou Saul destruir completamente com os amalequitas, a obediência dele foi parcial. Foi mais importante para ele agradar os soldados. Ele sempre foi dependente disso, ele tinha uma necessidade de agradar as pessoas. E ele desobedeceu a Deus para agradar os soldados. Isso não é forte? Pensa. Deus deu uma ordem. E ele não fez como Deus mandou. Mais tarde, por total egoísmo, porque ele foi um sujeito egoísta, só pensava em si mesmo, movido por sentimentos. Viveu à base de sentimentos, de emoções. Quando um sacerdote ajudou Davi, ele, movido por inveja, ciúme, ele matou cerca de 85 sacerdotes, foi até a cidade deles, matou do maior ao menor, até os recém-nascidos. Por quê? Porque ele estava com raiva, porque ele estava incomodado, porque ele era um egoísta, porque ele só pensava nele, porque não importava a opinião de Deus. Mas o que Deus pensava não importava para Saul. Mas o que ele pensava, o que ele queria, o que ele achava, como achava. É o que eu vejo muitas pessoas. Para dar sustentação a pensamentos estúpidos, elas criam interpretações próprias da palavra, elas, sabe, elas fazem qualquer coisa para justificar a sua forma egoísta de viver. Compreendeu? Ele não ouviu a Deus, mas ouviu o diabo, ouviu suas emoções, e foi lá e cometeu uma tremenda de uma injustiça. Por quê? Porque ele não gostou. Porque ele era um insensato, um carnal. Um sujeito que nunca ouviu a Deus. Apesar de ter recebido uma unção, Deus o levantou como rei. Deus nunca foi realmente o seu Senhor. Ele não ouvia Deus, mas ouvia qualquer coisa, qualquer sentimento, qualquer pensamento, qualquer opinião, ele ouvia. E é o que eu vejo na vida de muita gente. Ele não ouve a Deus, mas ouve qualquer um. Ele não obedece a Deus, mas é capaz de se submeter às coisas mais estúpidas. Talvez você está aí e você tem todas as desculpas para não obedecer a Deus. Mas facilmente vai lá
e é influenciado, cede para influências demoníacas, e com isso tem tomado um rumo pior do que o outro, dado um passo mais errado do que o outro. Olha aí para a sua vida. Quando Deus mandou você obedecê-lo e fazer aquilo, quantas vezes que Deus deu a você direção e orientações, direções e orientações. E você talvez não acatou, achava difícil. Apresentou talvez 1000 argumentos para não fazer aquilo que Deus estava direcionando. Mas facilmente ouviu o diabo, um instrumento do diabo, facilmente foi influenciado por alguém carnal, sem visão, e foi lá. E fez tudo aquilo que você achava tão difícil, você fez na carne. O que aconteceu? Derrota. Talvez desde o dia que você não ouviu a Deus, aquela voz que gritou lá dentro, não faça isso, mas ouviu o mal, que talvez que foi até você, através dos seus instrumentos, pessoas carnais, sem frutos, galhos secos. Por seus frutos os conhecereis. Você vai conhecer as pessoas pelos frutos, e algumas pessoas não têm fruto nenhum, não têm testemunho. Há muitas pessoas que se apresentam como de Deus, não têm testemunho nenhum, não andam em vitórias, não têm frutos, não têm vitória na vida. Mas você, ao invés de ouvir a Deus, você foi ouvir esse tipo de gente. O que aconteceu com a sua vida? Fracasso. Porque é isso que acontece. Quando você não atenta para aquilo que você está ouvindo. Você não ouve a Deus e ouve o diabo. Saul não ouviu a Deus, mas ouviu o diabo. E sabe para onde o diabo levou? Para um fundo de poço. Para uma destruição. Para o inferno. Quantas pessoas que não dão importância. A palavra está sendo pregada, mas elas não estão dando ouvidos. Mas facilmente param para ouvir fofoqueiros, são curiosas, param para ouvir coisas que contaminam, estão à roda de escarnecedores, ficam fuçando para saber da vida alheia, atrás de saber da vida alheia, se contaminando. E depois que são contaminadas, algumas nunca mais se recuperam. O Senhor falou, tome cuidado com o que você ouve. Atenta para a palavra que você está ouvindo. E cuidado, muito cuidado com aquilo que você está ouvindo. Fique com a palavra. Toma cuidado. Porque às vezes as pessoas acham que elas têm total controle daquilo que elas estão ouvindo. Elas acham que elas estão seguras, que elas são pessoas fortes, que não, isso não me afeta. Afeta sim. Eu não gosto de ouvir. Eu me considero uma pessoa bem estruturada na fé. Pela misericórdia de Deus. Ao longo da vida, eu fui fortalecendo o meu emocional, eu tenho uma estrutura em Deus, eu tenho comunhão com Deus, tenho experiência com Deus, mas eu não brinco com a minha vida espiritual. Ela é a coisa mais importante da minha vida. A Bíblia diz, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida, a minha vida. Sabendo disso, eu vou brincar com a minha vida espiritual?
Eu vou ficar ouvindo coisas que eu sei que podem, sim, descer ao meu coração e depois me dar um trabalho danado para sair? Eu conheço pessoas que quando ouviram coisas que elas não deviam, que elas deviam, como a Eva, ela jamais deveria ter parado para ouvir a serpente. Aquela foi a ruína da vida dela e do marido. Então, peraí. Às vezes você acha que tem controle e você se distrai. E vai lá e ouve uma coisa, uma opinião, uma fofoca, um comentário fora, uma história fora de contexto. E aí você deixa entrar, contamina a sua vida, te envenena. Quantas pessoas que estão envenenadas, que foram envenenadas, todas por intermédio daquilo que elas escutaram, que elas ouviram. Talvez você é uma pessoa que foi envenenada, caiu na fé, saiu da direção, virou a cabeça, fechou o coração e foi roubado, porque foi o diabo que te roubou. Talvez te fez, você acabou se virando contra quem você jamais poderia ter se virado. Você se virou contra, você se fechou. Por quê? Porque você foi ouvir coisas fora de contexto. Você se deixou levar por histórias mirabolantes. Você se contaminou, você se envenenou. E por onde entrou o veneno? Pelos seus ouvidos. E você achou que tinha controle. Talvez a Eva também pensou que tinha controle, mas não tinha, não. Você não tem, eu não tenho. Não, eu preciso cuidar da minha vida espiritual. Eu não gosto de ouvir. Não gosto. E eu tenho uma regra na minha vida. A Bíblia fala da rebelião. É um pecado devastador. Toda pessoa que fala mal dos outros, ela fala mal de qualquer pessoa. Traidor, uma vez traidor, sempre traidor, se ele não se converter. Então hoje, você pode até achar que ele está do seu lado, mas amanhã você vai ser o próximo. Ele traiu alguém, ele vai te trair. Ele enganou alguém, ele vai te enganar, se já não estiver te enganando. Ele mentiu, ele vai mentir para você. Esse tipo de gente é igual Judas. Vai ficar do lado que é conveniente. Vai fazer o que é conveniente. Se for conveniente, ele faz. Hoje é conveniente ter você como aliado. Amanhã é conveniente trair você e ficar com outro? E assim por diante. Porque pessoas íntegras saem pela porta da frente, não cospem no prato que comeram. Pessoas íntegras, se elas não tiverem nada de bom para falar de um lugar mal, elas não vão falar. Elas não vão falar. Elas não fecham portas. De jeito nenhum. Pessoas íntegras mantêm uma boa relação com as pessoas, porque elas são íntegras. Quando uma pessoa tem temor de Deus, se ela tiver temor de Deus, primeiro ela vai cuidar da vida espiritual dela, porque ela sabe que é a coisa mais importante da vida dela. Então ela não vai sair ouvindo abobrinhas e permitindo que o ouvido dela se transforme num pinico. Ela não vai. E mais, ela tem discernimento. Ela sabe que um fofoqueiro sempre será fofoqueiro. Ele não guarda segredo de ninguém, não guardou daquele, não vai guardar dela. Ele traiu alguém, é a índole dele. Ele é um traidor. Ele quer jogar que foi com aquela pessoa, mas não é não.
Porque quem é íntegro, ele jamais vai trair, vai mentir, vai enganar, vai cuspir no prato que comeu. Jamais. Não tá bom para ele mais. Ele simplesmente para e diz, não tá, então eu vou orar a Deus, vou dar um tempo, vou aguardar o que Deus tem para mim, se é hora de eu tomar um outro rumo, o que eu vou fazer da minha vida. Mas quando ele toma uma decisão, ele sai em paz, em harmonia, porque ele é íntegro. Esse tipo de gente é de Deus. Essas são as pessoas que sempre serão vitoriosas. Pessoas que andam em integridade, que fogem da aparência do mal, que têm temor do Senhor, que não param para ouvir qualquer coisa. Se não edifica, ele já diz, não, por favor, não quero ouvir. Não quero saber. Não tem importância para mim. Ele não sai comprando briga dos outros e pegando opinião. A opinião do outro agora passa a ser a dele, sendo que ele nem sabe da verdade. Então, preste atenção. Eu já lidei, estou há muitos anos no ministério e já lidei com muitas pessoas. Então, eu posso dizer a você, cuida dos seus ouvidos. Cuida, porque se passa, vai descer ao seu coração e pode te derrubar para sempre. Pode te roubar anos de vida, pode alterar o seu destino. Toma muito cuidado com o que você ouve. Se afasta de más influências, de fofoqueiros, de pessoas que vivem para falar mal dos outros, de pessoas que têm sempre uma história mirabolante para contar dos outros. Normalmente, elas estão tentando existir à base da imagem de alguém, denegrindo alguém. Elas querem crescer denegrindo alguém. Pode olhar para a vida dessas pessoas. Se você buscar a visão de Deus, você vai ver. São galhos secos. Não tem vitória. Não tem exemplo, não são exemplos. Eles não têm nenhum exemplo bom para passar para você. Tem muito blá, blá, blá. Mas você vê que não há bênção de Deus na vida deles. Blá, blá, blá tem. Agora, blá, blá, blá? Hã? Blá, blá, blá? Conversa fiada? Você pode falar o que você quiser. Cadê o resultado? Você pode escrever o que você quiser. Cadê o resultado? Hã? Você pode escrever textos gigantescos e jogar nas suas redes sociais. Cadê o resultado da sua vida? Hã? Atacar pessoas atrás de uma telinha de computador ou de um celular? Qualquer covarde pode. Eu quero ver falar na cara. Entendeu? Qualquer covarde, qualquer covardinho. Pode ver o seguinte, pessoas corretas não fazem isso, porque elas têm propósito de vida. Pessoas sem propósito ficam atrás de um computador, falando aquilo que elas querem, adorariam falar cara a cara, mas jamais fariam isso, porque elas são covardes demais para fazer. Vigie a sua vida. Fuja de más influências. Cuida dos seus ouvidos. Cuida do seu coração, porque dele depende toda a sua vida. Uma vez que o seu coração é contaminado, talvez a sua vida pode ser toda alterada e nunca mais você se recuperar. Eu já vi isso muito acontecer. Por isso que eu cuido da minha. Cuido dos meus ouvidinhos. Cuido do meu coração. Cuida do seu também. Cuida. Porque isso é fundamental, se você quiser andar em vitória. Jesus nos alertou para isso. Pegue a palavra e comece a vigiar a sua vida. Se crer e desejar, quiser orar comigo, prepara algo que queira que receba oração. Eu volto já para nós orarmos. Momento da oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu oro para que essa pessoa tenha prestado atenção nesta palavra e se mantenha atenta.
Que essa palavra esteja tomando conta da vida dela, que a partir desse momento ela vigie. Ela talvez não estava vigiando, não estava atenta, como Jesus falou, para nós ficarmos atentos. Cuidado, que ela tome cuidado, que ela vigie a mente, vigie os olhos, vigie os ouvidos, vigie a boca, vigie o coração. Acima de tudo, diz a sua palavra, acima de tudo, guarde o seu coração, porque dele depende toda a sua vida. E a gente sabe que quando a gente ouve algo, aquilo vai mergulhar no coração. Infelizmente, se isso acontecesse com todos, ao ouvirem a palavra, se a palavra entrasse, eles permitissem ela entrar, a vida seria outra. Mas infelizmente nem todos permitem que a palavra entre, mas permitem que fofocas e mentiras e coisas bizarras e malditas entrem. Pai, passa do teu sangue sobre esta vida. E que o temor do Senhor faça parte da vida dela. Que ela esteja realmente prestando atenção no que ela está ouvindo. E que a partir de hoje, que ela cuide mais da vida espiritual dela. Que ela fuja da aparência do mal. Que ela tema o Senhor. Que ela fuja de más influências. Abençoa lares e famílias. Todos que enviaram os seus pedidos para oração, que sejam muito abençoados. Eu consagro tudo que foi colocado para receber oração e determino vitórias. Eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, essas pessoas fiéis que têm nos ajudado a manter o programa. Que sejam muito, muito abençoadas, prosperadas e enriquecidas, meu Pai. Eu oro nesse momento para que o Senhor desperte mais semeadores, porque quem planta, colhe. Se essa pessoa passar a plantar no programa Mudança de Vida hoje, com certeza ela será muito abençoada. Então, eu peço que o Senhor levante mais semeadores. E onde esse programa estiver chegando, que temor esteja chegando também. Muito obrigada, amém? Amém e amém. Graças a Deus, amém. O número do Disque Vida é 0 operadora 11 3296 9449. Celso Garcia, 777 no Brás, é onde eu fico, onde vou estar amanhã às 19h30, com a reunião para a renovação da mente e o clamor dos meus projetos de conquistas para 2017. Domingo, quarto jejum dos meus projetos de conquistas. Esteja entre nós, vamos buscar a Deus e vencer. Se o Senhor Jesus não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida e mudança de vida. Bom dia, amém.